E o nosso bate-papo de hoje é sobre o preconceito, a culpa. A culpa, ela sofre uma certa restrição muito parecida àquilo que entendemos em relação, por exemplo, ao medo ou em relação ao inimigo. As pessoas têm muitas restrições, né? Torcem o nariz para falar do medo, mas o medo, ele é um sujeito, é um personagem, é uma peça fundamental para a nossa vida. O medo é aquele fator que impõe ao nosso movimento o freio necessário. O medo é quem impede que a gente tome decisões, que a gente faça algumas escolhas que no futuro, no curto, no médio ou no longo prazo, se mostrarão escolhas equivocadas, escolhas trágicas, escolhas que simplesmente podem ocasionar muitos problemas para a nossa vida. Eu particularmente agradeço todos os dias o fato de ter medo. Eu, quando vou viajar com a minha família, eu sempre lembro de uma regrinha, que é uma regrinha em relação às probabilidades. E quem acende a luz para mim, quem chama a atenção, quem abre a porta das probabilidades para mim, é o medo. O medo que diz o seguinte: Fábio, vamos pular de paraquedas? Não, eu não vou pular de paraquedas. Fábio, vamos escalar uma montanha íngreme? Não, eu não vou escalar uma montanha íngreme. Eu não faço nada que para mim represente grande risco, olhando do ponto de vista da probabilidade. Viajar à noite é mais perigoso, é mais arriscado do que viajar à luz do sol? Sem dúvida. A probabilidade de acontecer algum acidente é muito maior se for à noite. E o que vai nos trazer, o que vai gerar essa sensação do aumento do risco é o medo. O medo é quem parametriza para nós os movimentos, as decisões. Quanto mais eu puder anular, reduzir, minimizar o risco, melhor. E quem vai me ajudar nesse sentido é o medo. O medo, a exemplo da culpa e do inimigo, sem dúvida podem ser sentimentos, podem ser sensações desagradáveis, desconfortáveis, mas são sensações indispensáveis para o nosso equilíbrio, para a nossa sobrevivência. Vamos falar agora do inimigo, que é outro sujeito aí que sofre um enorme preconceito. As pessoas querem distância do inimigo. A gente até entende esse sentido figurado. Mas pensa se você entra numa partida de futebol, de tênis, basquete, qualquer atividade esportiva. Você acha que o inimigo vai entregar o ponto de bandeja? Vamos agora levar para um exemplo um pouco mais chato, mais real. Num confronto com o inimigo, você acha que o inimigo vai esperar você sacar a arma? Você acha que o inimigo vai esperar você dar o primeiro tiro? O inimigo existe, entre outras coisas, para lembrar-nos da necessidade da superação, para lembrarmos-nos da necessidade da atenção, da observação, atentos, vigilantes. Então, o inimigo não pode ser visto apenas como uma peça desprezível, uma peça da qual você quer manter-se extremamente distante. O inimigo está presente nas nossas vidas permanentemente, você querendo ou não. Então façamos do inimigo um aliado. Eu sempre busco
falar, isso é um princípio que eu tenho adotado, que antes de aterrar, de fazer, antes de tornar o terreno plano, antes de iniciar as fundações de um terreno para a gente subir uma casa, é preciso remover o entulho. E o entulho é o inimigo. Então, talvez mais importante do que saber o que eu quero colocar no lugar, é saber o que eu preciso tirar do lugar. É saber aquilo que pode comprometer os meus passos. Eu não vou chegar a um destino se eu não definir qual veículo usar. Então o inimigo sofre um preconceito que muitas vezes pode ocasionar para a gente enormes prejuízos. Pode nos causar enormes prejuízos por nos manter na zona de conforto. Então, a exemplo do medo, o inimigo tem que ser visto como um fator positivo no sentido de fazer com que você consiga caminhar com mais segurança, com mais clareza e, sobretudo, sabendo os riscos que contornam, que permeiam o seu caminho. Só o inimigo é capaz de mostrar isso para você. Um amigo é um cara bacana, é um cara legal, mas dele você não precisa, o amigo não vai exigir de você a mesma atenção, a mesma observação, o mesmo cuidado, o mesmo estado de alerta. A gente precisa desse estado de alerta para que a gente consiga caminhar com mais segurança, com mais eficiência, com mais capacidade de transformar em resultado os objetivos que nós estabelecemos para a nossa vida. E para fechar, falando sobre a culpa, eu trago aqui a minha própria experiência pessoal. Eu me considero humildemente uma pessoa bem-sucedida do ponto de vista empresarial. Eu abri a minha empresa, eu consegui progredir, eu consegui gerar riqueza, eu consegui adquirir bens, eu consegui adquirir respeito, consegui construir a minha família, consegui garantir certa liberdade financeira, consegui principalmente por meio do meu trabalho adquirir conhecimento, sabedoria suficiente para me considerar hoje uma pessoa saudável do ponto de vista mental, né? Como a gente está falando de conhecimento, eu entendo que é importante a gente ter saúde familiar, é importante ter saúde física, saúde econômica, saúde social, mas é fundamental ter saúde mental. E a saúde mental vem por meio aí do estudo, do trabalho, da dedicação, e nesse processo em que se vão aí praticamente quase 40 anos, eu aprendi que a culpa também tem que ser tratada como nossa aliada. Quando eu transfiro a culpa para as pessoas, eu estou simplesmente negligenciando a minha atenção. Eu estou deixando de olhar possíveis, eventuais falhas que estão contidas no meu comportamento, estão contidas no meu perfil, na minha cultura, naquilo que eu estabeleço como princípios e valores. Então é muito perigoso tratar a culpa como algo do outro. A culpa está contida em nós mesmos. Então, quando eu tinha problemas com funcionários que não entregavam resultados, em vez de eu atribuir a eles a culpa, eu trazia a culpa para mim. Afinal de contas, quem foi que selecionou? Quem foi que treinou? Quem foi que, entre aspas, educou aquele profissional? Quem foi que acompanhou os resultados daquele profissional? Fui eu. Então, quem estava falhando não era o outro, era eu. Então, a culpa
era apenas e tão somente minha. Olhando sob essa perspectiva, a gente entende também, né? Eu acompanho muito esporte, gosto muito de tênis. Quem me acompanha nos nossos bate-papos, vocês sabem que eu sempre falo disso, faz parte do meu traço, faz parte da minha vida. Eu acho bom, eu acho saudável sempre a gente valorizar aquilo que integra o nosso cotidiano. Então eu acompanho bastante tênis, acompanho também bastante futebol. E uma regra, uma fala muito presente no futebol é quando o técnico diz que quando o time perde, a responsabilidade é total dele. Eu concordo plenamente. É óbvio que esse discurso, nem todos os discursos aí exprimem a realidade, exprimem algo realmente genuíno. Há muita hipocrisia, muita demagogia às vezes, mas a gente prefere acreditar que aquele profissional esteja falando a verdade. E realmente, né, assim tem que ser, porque quando um time perde, a gente tem que perguntar quem escalou aquele time. Quem treinou aquele time? Quem definiu a tática a ser adotada naquele jogo? Foi o treinador. Então ele tem que ser responsabilizado. Então na vida, o preconceito, a culpa deve ser muito bem analisado, observado, refletido, porque quando nós buscamos, quando nós desenvolvemos esse mau hábito de atribuir aos outros a culpa de tudo o que acontece conosco, nós estamos simplesmente lavando as mãos para os problemas. Nós estamos abdicando de uma responsabilidade inerente ao nosso ser. Nós estamos transferindo a responsabilidade da melhoria contínua. Nós estamos deixando de olhar para nós mesmos e buscar tornarmos um ser humano melhor, uma pessoa que sabe reconhecer os erros, uma pessoa que consiga entender que é somente melhorando a si que nós iremos melhorar os outros. Então a culpa realmente não merece ficar guardada ali no armário do preconceito. A gente precisa sim olhar para a culpa com mais carinho, com mais atenção, com mais resiliência, com mais consciência, com mais compreensão e fazer da culpa uma aliada. Assim como o medo e assim como o inimigo, a culpa é um sujeito que pode ser um grande condutor do nosso sucesso. Valeu, pessoal. Vamos ficando por aqui, sem culpa, sem medo e sem inimizade. Espero que eu tenha contribuído aí com você mais esse dia. Muito obrigado pela companhia, um grande abraço e até a próxima.